A rede mundial de computadores, pelo fácil e rápido acesso às informações que nela trafegam, tornou possível ao indivíduo fazer de si um espetáculo. Isso ocorre principalmente nos sites de redes sociais. Por outro lado, no Brasil, a produção de regras legais que atendam às peculiaridades da net tramitam anos por nossas casas legislativas. Cabe, portanto, à jurisprudência e à doutrina traçar parâmetros de efetivação das normas constitucionais e legais para as relações jurídicas praticadas no mundo virtual. O professor João Vitor Rosati Long desenvolveu um estudo sobre esse tema. Responsabilidade civil por danos à pessoa humana, oriundos do uso de perfis falsos em sites de redes sociais. Dissertação apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de mestre ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O autor do estudo é João Vitor Rosati Long. Para debater o trabalho, convidamos Marcelo Barra, sociólogo, membro do grupo Ciência e Tecnologia e Educação na Contemporaneidade da Faculdade de Sociologia da Universidade de Brasília, UNB, e Atalá Correia, professor do Instituto Brasilense de Direito Público, o IDP, e juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Quero aqui agradecê-los pela presença, professor Marcelo, professor Atalá também, professor Marcelo, que inclusive é pesquisador, obrigado pela presença. E também ao João Vitor, além de agradecer, já parabenizar por ter enfrentado aí esse tema. E vamos acompanhar um resumo desse trabalho. O trabalho tem por tema a responsabilidade civil por danos morais sofridos pela criação e uso de perfis falsos em sites de redes sociais. São enumeradas as principais visões sobre a possibilidade de regulamentação jurídica da internet, colaborando para a delimitação da maneira mais eficaz de criação de regras concretas à tutela dos interesses envolvidos e para os regimes de responsabilidade aplicáveis. Bom, João Vitor, eu gostaria que você falasse das dificuldades para enfrentar aí esse tema, também da metodologia utilizada por você para a elaboração desse trabalho e, claro, por onde passa, quais os ramos do direito que passa aí o seu trabalho. Primeiro, a dificuldade principal para desenvolver essa pesquisa no Brasil é a falta de doutrina e legislação específica sobre o tema. No tocante à metodologia, primeiramente passamos por questões teóricas acerca da abordagem de como o direito se aproxima da internet, mas principalmente da análise da jurisprudência brasileira acerca do tema. E os ramos pelos quais passamos no trabalho são principalmente, além da responsabilidade civil e do direito do consumidor, aspectos da sociologia, quando do estudo das redes sociais, e um pouco de psicologia para entender melhor como funcionam os usuários, os consumidores desse serviço de sites e redes sociais. Bem, vamos acompanhar aqui uma parte da bibliografia destacada pelo próprio João Vitor. Vamos saber quais são alguns dos livros utilizados nesse trabalho. Redes sociais na internet, de Raquel Recuero, editora Sulina. Responsabilidade civil por acidente de consumo na internet, autor Guilherme Magalhães Martins, editora Revista dos Tribunais. O Show do Eu, a intimidade como espetáculo, autora Paula Sibilha, editora Nova Fronteira. João Vitor, eu queria que você falasse desses 3 livros que você mesmo destacou como importantes aí, que muito contribuíram para o seu trabalho. Aliás, falta também uma bibliografia que trata desse tema? A bibliografia no Brasil vem se produzindo, mas ainda é, em comparação com outras áreas do direito, pouco explorada. Com relação às 3 obras que eu trouxe, em direito, a principal delas é o livro do professor Guilherme Magalhães Martins, que me deu o principal subsídio teórico para enfrentar esse problema da responsabilidade civil por danos decorrentes de perfis falsos em sites de redes sociais. Numa incursão interdisciplinar, os 2 livros, primeiro da professora Paula Sibilia, me demonstrou um pouco o que são, como funcionam e principalmente como se comporta o usuário dos sites de redes sociais. Por que essa superexposição? Por que os sites de redes sociais levam a essa superexposição? E, finalmente, o livro da professora Raquel Recuero diz respeito especificamente à abordagem de como funciona, em termos de sociologia, as redes sociais da internet.
como as redes sociais da internet gerem o nosso comportamento e se tornaram um modelo de negócio tão lucrativo e tão importante na atualidade. Bom, queria que você falasse então agora do seu trabalho mesmo, apresentasse para a gente o seu trabalho. Pois bem, o trabalho ele se divide em 3 partes, né? A primeira delas faz essa abordagem jurídica da internet, procurando buscar na doutrina nacional e estrangeira como os autores veem a possibilidade de regulamentação das relações jurídicas na internet. A conclusão a que se chega, pela análise das várias teorias, e o que se deve ter em mente, é que a internet não é um mundo à parte. A internet é uma parte do mundo. E por essa razão, ela carece de regulamentação legal como qualquer outro setor da nossa sociedade. Você tem, inclusive, um caso prático que você traz, né? Exatamente. Eu trago um caso prático que aconteceu em Rondônia e que acabou chegando ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o Ministério Público, numa ação civil pública, visava o bloqueio de comunidades que expunham a intimidade e a honra de menores de idade. Em sede de tutela antecipada, o Ministério Público conseguiu uma decisão favorável e que veio a ser mantida tanto no Tribunal de Justiça como aqui no Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se exatamente isso, que embora a internet seja um espaço de liberdade, ela precisa ser regulamentada e, em alguns casos, até ser bloqueado o conteúdo que ali está. Uhum. E aí você faz essa adaptação ao seu trabalho? Exatamente. Durante o trabalho, a gente passa por esse tema para analisar a problemática do perfil falso. Porque o perfil falso é conceituado como um perfil que viola as regras de identidade dos sites de redes sociais. E por essa razão a gente acaba, da análise da pouca doutrina e da jurisprudência que se tem no Brasil, a fazer uma distinção entre 3 grandes espécies de perfil falso. A primeira delas diz respeito aos perfis em que os usuários são menores de idade ou pessoas incapazes, que acabam por entrar na rede social, mas declaram informações falsas para poder se utilizar dela. A segunda diz respeito ao roubo de identidade, como chamado nos Estados Unidos, em que os usuários acabam por se utilizar da imagem ou de pessoas famosas ou de criações autorais para poder entrar na rede e ali difundir as suas informações. E a terceira delas, talvez a mais problemática que se encontre, é o contrário. É quando o usuário era um usuário real, mas acaba falecendo, deixando o seu perfil ativo nos sites de redes sociais, ao que eu conceituei como perfis de pessoas falecidas. Uhum. Conclusão que você chega? A conclusão a que eu chego é que a gente precisa de uma regulamentação específica sobre a internet no Brasil e que o problema do perfil falso acaba por demonstrar que a internet, a responsabilidade civil na internet, a responsabilidade civil pelo conteúdo inserido por terceiros, não pode ser tratado como uma hipótese de responsabilidade, deixando para o usuário todos os danos e para o site de rede social o principal fator, que é o lucro pelos dados inseridos pelos usuários. Bom, daqui um pouquinho nós vamos entrar já na fase de debates aqui no programa Academia, justamente com o pesquisador Marcelo, também com o professor Atalá. Nós vamos debater no segundo bloco este tema. É um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com a Academia, hoje debatendo a dissertação de mestrado do professor da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, João Vitor Rosati. Responsabilidade civil por danos à pessoa humana, oriundos do uso de perfis falsos em sites de redes sociais. Para debater o estudo, convidamos o sociólogo e pesquisador Marcelo Barra e Atalá Correia, professor e juiz de direito do TJDFT. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, quero convidar a todos para acompanharmos aí algumas teses e dissertações que já estão disponíveis no mercado editorial. Repercussão geral e acesso à justiça. Consequências do Instituto diante dos direitos. Autora Bernardina Ferreira Furtado Abraão. Biblioteca Digital USP. Vitimologia e Direitos Humanos. O processo penal sob a perspectiva da vítima. De Vanessa de Biasso Mazuti. Editora Juruá. Margens do Direito. A nova fundamentação do direito das minorias. Autor Fernando de Brito Alves. Editora Núria Fabres. Bem, para dar início ao nosso debate, convido o professor Atalá.
Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite da TV Justiça, agradeço o convite do professor João para figurar como debatedor nesse tema que eu acho muito rico e que não daria para esgotar num programa de televisão. Mas eu gostei muito da dissertação do professor João. Eu acho que ela aborda aspectos importantes do tema. E eu tenho um aspecto que me pareceu principal dessa questão e parece importante na discussão, é a questão da responsabilidade civil. Se o professor João Vitor vê ela como objetiva, como subjetiva e como isso se casa no marco civil da internet. Essa é a minha primeira pergunta. Pois bem, com relação à responsabilidade civil por conteúdo inserido por terceiro, é talvez a questão mais problemática hoje dentro do marco civil da internet, que é o projeto de lei que visa regulamentar essas situações no âmbito privado no Brasil. Basicamente, o que se tem a dizer com relação à responsabilidade civil por conteúdo inserido por terceiros, há uma primeira corrente, que aplica o Código de Defesa do Consumidor e que diz que a responsabilidade seria objetiva. Uma segunda vem dizendo que a responsabilidade seria subjetiva, ou seja, uma vez notificado o provedor, só a partir daí ele seria responsabilizado pela culpa na modalidade omissiva. Eu prefiro uma corrente intermediária que vem surgindo para explicar o fato, que aplica sim o Código de Defesa do Consumidor, mas diz que são dois serviços diferentes prestados ao consumidor usuário. O primeiro deles seria o de disponibilização de meios para você colocar o seu conteúdo e trocar as informações, e o segundo seria que, após a notificação, um serviço diferente, que seria o de retirada do conteúdo. E a responsabilidade continua objetiva, mas após a notificação. Eu acho que é isso que vem se delimitando na jurisprudência como uma via tercis, aí, uma terceira via. Marcelo. Olá, João Victor, li sua tese com o maior prazer. A gente precisa também localizar, situar o seu trabalho, a sua pesquisa, também os resultados, dentro do mundo que se vive, né? Que mundo é esse, né? Nós vivemos, desde 2007, 2008, uma grande crise econômica. Essa crise econômica, ela se deu inicialmente com o estouro do mercado de hipotecas imobiliárias nos Estados Unidos, mas que repercutiu em vários mercados, por exemplo, dos papéis podres, acabando com determinados mercados. Essa crise levou, inclusive, aos Estados Unidos nacionalizarem uma empresa tão conhecida como a Chevrolet, a General Motors, né? A despeito disso, o próprio Estado, o Estado em geral, o G7, anunciou que existem 29 bancos que são inquebráveis, levando a gente até a discutir que sistema econômico é esse que não apresenta riscos, né? Essa crise, na verdade, ela atravessou o oceano, né? Ela chegou à Europa e ela foi além de uma crise econômica, se tornou também uma crise política. Uma crise política em que as pessoas, elas reivindicam alguma coisa. O quê? A democracia real. Não uma democracia apenas formal, que você vai de 4 em 4 anos, vota e decide, mas uma democracia que se dá todo dia, né? Uma democracia em que as pessoas decidem para onde vão os recursos públicos, né? Então, com base nisso, lendo a sua tese, a questão da liberdade, né? Por que as pessoas criam esses perfis falsos? Seria por uma falta de uma liberdade real? Fazendo um pouco paralelo com esse mundo em que vivemos, a partir do conceito de democracia real. Não, o que estaria em voga não seria uma reivindicação de uma liberdade real, uma emancipação humana, que o ser humano possa domar o seu futuro e dar linha para o que vai acontecer? Pois bem, durante o estudo da tese, eu acabei por delimitar, por recortar a pesquisa dentro do direito privado, dentro da responsabilidade civil. Porém, o tema que você está abordando é tão importante e tão premente na sociedade atual e acaba por criar um outro problema, que é a questão das relações democráticas dentro da internet. Na verdade, a internet surgiu como um ambiente de liberdade em que se preconizou que a democracia seria totalmente participativa, 100% participativa, e que chegaríamos a uma democracia real por intermédio da internet. O que se precisa analisar hoje é que, principalmente depois dos anos 2000, 2001, a internet passou por uma revolução em termos de modelo de negócio. E o grande modelo de negócio na internet é fazer com que você insira dados e esses dados são colocados à disposição dos fornecedores para te oferecer publicidade. Isso é chamado de marketing cruzado ou cross-marketing, como querem os americanos.
A conclusão a que se chega é que hoje a nossa privacidade acabou se tornando uma grande mercadoria. Há uma pesquisadora americana que diz que quando algo lhe é oferecido de graça, você é a mercadoria. Então, a grande questão de se criar regras na internet é colocar limites para ambos os players, para ambos os jogadores ali, tanto para os intermediários, os grandes provedores, criando um regime de responsabilidades em que eles cedam de alguma maneira, e também para os usuários, para que possam aí praticar a sua liberdade de expressão de uma maneira saudável, sem redundar no que se tem hoje com relação a nazismo, pedofilia e outros crimes tão ruins praticados pela rede. A internet, na verdade, ela acaba ultrapassando fronteiras de uma forma muito simples, né? Talvez torna aí o mundo naquela famosa aldeia global, né? Agora, a legislação, vamos dizer aqui, vamos colocar aqui para esse mundo real, você então não acredita que ela atenda a essa expectativa, principalmente em função dessa ultrapassagem de fronteiras. Afinal de contas, às vezes você tem um site divulgado em um país, mas o provedor está em outro, quem acessa está em outro totalmente diferente, a legislação dali é diferente daquela primeira, ou seja, não atende de forma alguma, precisa realmente de uma regulação específica para esse setor, porque há quem defenda que as leis, elas podem ser adaptadas, né? O civil, o consumidor, por exemplo, no caso do provedor. Se há uma relação em que esse provedor está presente, ele também tem que ser responsabilizado. Você então não acredita que precisa mesmo ter uma lei específica para a internet? Olha, a pergunta passa por vários problemas. Decidir se é usuário ou consumidor, durante a dissertação eu acabei por concluir que sim, nós somos consumidores dos serviços oferecidos pelos sites de redes sociais. Essa pergunta se a legislação específica é aplicável, ela é aplicável e vem sendo aplicada pela jurisprudência à medida que há muitos casos práticos acerca do tema. O que se preconiza é que o Marco Civil da Internet ele vai trazer, ao que diz a doutrina, uma pré-ponderação de valores para a realidade específica da rede. Ainda que bem ou mal e com várias discussões, o Marco Civil da Internet acaba por criar princípios próprios de um meio de comunicação muito peculiar. Então, a legislação, sim, ela é aplicável, ela é válida e é possível aplicá-la, mas é de salutar importância, em especial no Brasil, que a gente tenha uma legislação que atenda a essas peculiaridades, a essa realidade, criando um sistema de normas que se coadune com o Código Civil, com o CDC e principalmente com os princípios da Constituição Federal. Eu imagino que será uma lei que, mais do que qualquer uma outra, vai exigir mudanças rápidas, né? Porque a internet muda toda hora. Professor Atalar. Eu acho esse tema da liberdade na internet muito interessante, que o professor Marcelo estava comentando. Acho que talvez haja necessidade, acho que talvez a nossa conduta dos jovens, principalmente, tenha mudado para voluntariamente se expor na internet. Então, talvez não seja nem um exercício de liberdade, mas talvez uma tendência de exposição voluntária de si próprio na internet, isso que a gente vê nas redes sociais. Talvez influenciado pelo interesse econômico de quem lucra com isso. Mas a minha segunda pergunta não tem nada a ver com essa observação. Eu achei muito curioso o tema que praticamente não é abordado nem na doutrina nem na jurisprudência, com algum precedente, só que o professor João trouxe no trabalho dele, dessa situação onde a pessoa falece e o perfil dela continua sendo atualizado na internet. Eu gostaria que ele comentasse um pouco como ele vê esse tipo de problema e quais as consequências que podem daí advir. Pois bem, com relação ao perfil de pessoas falecidas, é um risco muito grande, porque às vezes o familiar, a gente perde um ente querido ou perde uma pessoa conhecida, o perfil fica lá, sujeito inclusive a ser invadido e gerido por uma pessoa que não tem nenhum interesse em preservar a memória daquela pessoa falecida. A solução mais interessante que eu pude achar na doutrina estrangeira foi a regulamentação da Autoridade Canadense de Proteção da Privacidade. Eles obrigaram uma rede social muito famosa uma vez a pessoa falecida e uma vez notificado disso,
eles disponibilizarem um mural específico para pessoas falecidas, em que você deixa ali as suas homenagens e acaba extinguindo aquele perfil, privando de riscos de eventuais invasões. Eu acho que essa solução aí foi a mais interessante que eu pude achar do que analisei da doutrina fora do Brasil. Professor Marcelo. Eu vou voltar aqui ao tema da liberdade, porque ele com certeza na internet é o tema mais importante sobre a internet e talvez seja o grande tema que vai definir o futuro da humanidade, né? O professor João Vitor, ele cita mais de 30 vezes a palavra liberdade, inclusive, em sua dissertação, muito apropriadamente. O que se tem hoje é uma verdadeira monopolização. Existe um oligopólio composto por Google, por Apple e por Facebook, que não apenas armazenam todos os nossos conteúdos, todas as nossas informações, como comercializam esses dados. Nós não sabemos para quê, como e quem está adquirindo essas informações. Não somente, e aí eu acho que é um ponto em que a dissertação também avança, ele trata da questão da ciberespionagem, ou cyberespionagem, né? Que são justamente os estados que pegam essas informações para nos investigar. Não apenas para nos investigar, para definir até políticas. Como, por exemplo, no caso da Inglaterra, em que, imagina, um país que desde o século XIII, a democracia teria nascido ali. Foi bloqueado a internet durante alguns dias na Inglaterra. O Gaddafi, um ditador do Líbano, da Líbia, o Gaddafi interceptava todo o conteúdo da rede no país. Não apenas o conteúdo da internet, mas o conteúdo de celular, conteúdo de dados e voz, né? Aqui no Brasil, setores dessa ciberespionagem tentam emplacar o que eles chamam de marco civil da internet, né? E que, de fato, não é um marco civil. Um marco cidadão, um marco civil, como diz a palavra civil, que é cidadão, ele deve ter como premissa que a sociedade controla o Estado. E o que essa lei expressa é justamente o contrário. É o Estado controlando a sociedade. São 12 artigos em que o controle do Estado é muito maior do que o controle da sociedade. Então, posto isso, professor, esse contexto que vivemos, não daria para pensar que a gente vive um cenário de Big Brother? Sem sombra de dúvida. O pano de fundo principal acerca da minha dissertação e outros estudos desenvolvidos sobre direito e internet é o de preservar os direitos fundamentais dos cidadãos. Fora do Brasil, em especial nos Estados Unidos, nós temos inúmeras obras sendo produzidas nesse sentido e há vozes já se levantando sobre esse problema de que há um discurso formal de que a internet é um ambiente de liberdade total, mas que no fundo essa liberdade está sendo cada vez mais restringida não só pelo Estado, mas por entes privados, o que cria uma possibilidade obscura de censura privada, não de censura pública. Daí porque não só o Marco Civil aparentemente exporia princípios, mas a jurisprudência e a doutrina vem labutando no sentido de preservar os direitos fundamentais dos cidadãos, seja via não só a liberdade de expressão, mas a liberdade de comunicação, a liberdade de ser informado, a liberdade de informação e assim sucessivamente. Eu acho que é muito importante que a lei venha a limitar a atuação não só do Estado, mas dos grandes agentes privados e daí entre o direito do consumidor, para equalizar essa relação jurídica e trazer uma equidade muito mais material do que formal. Essa é a nossa ideia. Bom, quero aqui agradecer a participação do professor João Vitor Long e também aos nossos convidados de hoje, ao Marcelo Barro, obrigado pela presença, também ao professor Atalá Correia, obrigado pela presença. Lembro que você pode participar do Academia, o endereço é academia@stf.jus.br, por ele você pode mandar o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente. O programa também pode ser visto na internet, no endereço www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.